cristãos tratam da fé de uma forma muito intelectual e raramente falam do elemento sobrenatural. Então, o indivíduo que tem fome pelo sobrenatural, muitas vezes vai para o espiritismo. Agora, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então, o que diz para mim que está certo ou errado é a Bíblia. Eu discuto qualquer coisa, mas eu não discuto a Bíblia. Para mim, a Bíblia é a verdade. É a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Então, o que a Bíblia diz a respeito da fé espírita? E, de novo, eu quero dizer que eu tenho muitos amigos espíritas, eles fazem um trabalho extraordinário, social, mas a visão deles de espiritualidade e de salvação é completamente diferente da Bíblia. Por quê? Hebreus 9:27 é claro, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não tem reencarnação. Não tem. Segunda coisa que a Bíblia diz que não tem, é voltar para encarnar, entendeu? Para um fulano que morreu, Sim. às vezes o pai, a mãe, falar para consolar alguém. Não pode. Tem... Nos evangelhos tem uma história que Jesus conta, e muitos pensam que é uma parábola, mas não é. É uma história. Porque um dos princípios da hermenêutica, da interpretação, é que a parábola não usa nomes. A parábola do filho pródigo. Um certo homem tinha dois filhos, não fala quem era o homem, nem quem eram os filhos dele. Um deles quis ir embora, foi embora, entendeu? Ali não. Ali Jesus está contando a história de algo que está acontecendo no Hades, que é o lugar em que as pessoas esperam o juízo final, né, para saber se vai para o céu ou para o inferno. E ali ele conta a história de dois homens, um chamado Lázaro, que era um homem pobre, temente a Deus e que nessa vida não teve nada. E o outro, que era um homem rico, que tinha tudo, mas que era mau. Morre o rico e morre o Lázaro. E de repente, o rico está do lado ruim do Hades. Pede para ele avisar. Né? E ele vê o Lázaro do outro lado e fala, escuta, pai Abraão. Então veja, ali você tem três personagens verdadeiros. Você tem o pai Abraão, você tem o Lázaro e você tem o rico. Pede para o Lázaro molhar o dedo e botar na minha língua que eu estou morrendo de sede. Ele falou, ele não pode fazer isso. Existe um abismo entre nós e vocês, vocês e nós. Então deixa eu voltar para ir até os meus irmãos e contar para eles o que está acontecendo aqui. Não, também não pode. Nem daqui pode ir para lá, nem de lá pode vir para cá. Eles já têm Moisés e os profetas. O que ele queria dizer, Moisés e os profetas? Moisés é a Torá, os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os profetas, os Nabim, são os outros livros do Velho Testamento. Eles já têm o Velho Testamento. Que eles leiam e descubram. E a história termina, o camarada não podendo passar para lá e nem sair do inferno para o céu. Então, a doutrina espírita diz que eu posso reencarnar várias vezes para pagar os meus pecados. A Bíblia diz que eu não posso nascer de novo para isso. A Bíblia diz que eu não posso ter comunicação com os mortos. E, por último lugar, depois eu quero ouvir a sua interpelação, é que se eu posso pagar os meus pecados, por que Jesus teve que morrer? Quando a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, a única maneira de expiar os meus pecados é um justo, inocente, morrer no lugar dos pecadores. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Cristo. Por quê? Porque era um animal puro, perfeito e inocente. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque a vida está no sangue. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para Jesus. Então, eu sou salvo não fazendo nada, mas eu sou salvo porque ele fez tudo. E eu sou salvo pela fé no que ele fez. Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu fiz alguma coisa para que eu mereça o céu, eu vou me vangloriar, como eu sou o cara, sou bonzinho. Não, quando a gente chegar no trono de Deus, a gente vai dizer, Senhor, eu não merecia estar aqui. Eu estou aqui porque o Senhor morreu no meu lugar, mas eu criei. Então, o Evangelho diz claramente que a salvação é pela fé
em Jesus Cristo. Ponto. Nada além disso. E isso conclui-se, então, por exemplo, que as pessoas que recebem uma entidade falando igual a alguém que morreu, isso é um... Isso a Bíblia chama de espírito familiar. Que não é de gente, tá? São demônios. Quando, lá em Deuteronômio 18, o povo de Israel... É um demônio que conhece aquela pessoa... Não, ele acompanha gerações. Ele pega o jeito de falar e tudo e Karina, não tem grandes imitadores? Sim. Agora imagina um espírito que fica há 1000 anos numa família. Ele sabe tudo. Conhece a voz, conhece os trejeitos, conhece todas as circunstâncias. Tudo que o camarada viveu, ele vem e imita. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio foi o último livro que Moisés escreveu e ele está no final do período, né, do deserto, dos 40 anos no deserto. O livro de Deuteronômio é um compilado dos outros livros, né, de alguns sermões e tal. No capítulo 18, ali Deus fala com o povo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não fareis as abominações que os povos cananeus cometem. Aí ele fala de uma lista. Sim. Aí ele fala de necromante. O que é o necromante? Consultar morto. Nem feiticeiro, nem agoreiro, nem quem consulta os mortos. Sim. Porque o Senhor abomina tais práticas e afasta de ti os que tais coisas praticam. É abominável para Deus. Sim. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa que desceu lá não é o espírito de um ser humano. É um demônio, um espírito enganador que vem ali para enganar as pessoas. Então essas pessoas nem leem a Bíblia. Muitos espíritas leem o Evangelho segundo Allan Kardec, que ele pegou partes da Bíblia que interessava. As partes que iam contra ele não pôs. Coisa que nem poderia, né? Que a gente não pode nem pôr palavra, nem tirar, nem palavra nenhuma. É isso aí. Né?